lamentável. Parece que ele tomou a posição dele sem nos ouvir e não quer nos ouvir. Mais que lamentável... Senhor Edmilson, perdoe-me. Como nós dividimos essa audiência em duas partes, eles já estiveram na audiência na parte da manhã. Perdão, só para concluir. À vontade. E por que da minha indignação? Não obstante ele ser expositor, eu acho que seria muito importante ele ser ouvinte, como nós fomos na parte da manhã. Eu também estava aqui para ser expositor agora na parte da tarde e fizemos questão de ouvir a posição do CAD e do Senacom. Mas era importante que iria ilustrar e demonstrar para eles o quanto eles estão equivocados. E também muito triste pelo fato lamentável da atitude, e aqui, embora eu tenho certeza que é uma casa democrática, pelo deputado Nelson Marquesan, desrespeitoso com toda a categoria. Eu sei que Vossa Excelência aqui são os parlamentares, são colegas de trabalho, mas desrespeitou toda uma categoria, falando que a categoria, chamando de incompetente, uma categoria de 400 mil taxistas. Eu gostaria muito que o deputado estivesse aqui e ouvisse essa categoria também. Mas eu vou começar aqui agora, dizendo, aqui tentar esclarecer. Primeiramente, a gente ouve falar assim, o que é Uber? Todo mundo olha o que é Uber, mas inicialmente a gente tem que resgatar o que é o táxi. Serviço de táxi, ele é regulamentado por várias leis nesse país. A lei da mobilidade urbana, a 12587, que diz claramente que o serviço de transporte individual de passageiros é feito por táxi. A lei 12468, a gente não cansa de falar, que diz claramente que é atividade privativa de táxi, o transporte remunerado de passageiros em veículo até 7 lugares. E o CTB, muito claramente, dentre outras leis aqui, como o próprio disse o pai, o autor do Código do Consumidor. Nós andamos dentro da lei. O que é Uber? Primeiramente, é só importante dizer que o táxi, no regulamento dele, quem dita as normas dos táxis não são os taxistas, é o poder público. Ele diz a quantidade de carros na cidade. Ele diz, através de processo seletivo, quais os profissionais que podem ter a licença. Ele diz qual a cor, ele obriga a ter taxímetro. Ele define em várias cidades, inclusive o uniforme. Ele define as regras. E o que é o Uber, gente? O Uber nada mais é do que um aplicativo que veio aqui, como foi comprovado aqui na parte da manhã, para desrespeitar todas as leis que tratam de mobilidade urbana, todas as leis que esta casa aqui aprovou. Todas. Como que pode aqui o Uber falar que ele... Existe uma confusão. Diz que o Uber não é regulamentado. Esse discurso só interessa ao Uber. É mentira. Isso não é questão de que falta regulamentação. O Uber é proibido. O transporte de passageiro remunerado feito aqui nesse país tem que ser licenciado por devido fins. Não pode ser para o carro particular. Não é questão de ser regulado ou não. É proibido transportar passageiros com carro particular. E não poderia ser diferente, deputado. Por que não poderia ser diferente? Lá atrás, querer regulamentar a Uber, como poucos parlamentares defendem essa tese, primeiro que eu nunca vi regulamentar uma empresa em si um sistema, uma modalidade. Mas querer dar uma roupagem legal para a Uber é querer fazer o seguinte, você tem que mudar o código, o CTB, você tem que mudar a lei da mobilidade urbana, tem que rasgar a lei da profissão de taxista e vai ter que falar o seguinte, que a partir de agora todo veículo particular pode transportar passageiros. Essa é a Uber. Não tem diferença. E aí é voltar, por mais que as pessoas pseudos moderninhas falam, é livre iniciativa, é voltar a mais de 40 anos, 50 anos. Porque você falar que o carro particular pode transportar passageiro, é voltar lá na época do carro de praça. O carro de praça começou assim, um carro particular resolveu olhar para a praça,
ofertou um serviço remunerado de passageiros, aí outro fez na outra praça e assim por diante. E aí o Estado, corretamente, viu que teria que intervir. A regulação desse serviço é do poder público. Então ele disse o seguinte: não, você não vai escolher a praça que você vai trabalhar, você vai ter que passar por um processo seletivo. A tarifa não é você que vai colocar, é o Estado. A quantidade de carros na praça não é você, livre iniciativa, que vai fazer, é o Estado. E aí a Uber vem aqui e ela quer roubar essa atribuição do Estado. Ela quer roubar, ela quer ditar as regras. Ela vem aqui e fala quantos carros ela vai colocar no sistema, sem se preocupar com a mobilidade urbana, se isso vai congestionar mais. Ela dita a tarifa, ela fala, e aí o CAD, eu não sei porque o CAD não falou isso, com relação à tarifa, ela chega ao cúmulo, eu acho que é um crime isso, ela chega ao cúmulo, deputado, da tal da tarifa dinâmica. Se os parlamentares aqui, algumas pessoas não sabem, tarifa dinâmica é o seguinte: a partir do momento que tem uma demanda de serviço grande, eles podem cobrar, eles cobram até 300% a mais na corrida. 300%. Eu vi aqui algum deputado falando, né, que pode ter chuva, pode ter enchente, pode ter show, pode ter o que for. O taxista, a tarifa é a mesma. Se aquele que não faz, ele é punido, e deve ser punido. Agora a Uber, moderninha que é, se tiver um evento, tiver uma chuva, tiver uma demanda muito grande, ela cobra 300% a mais do valor praticado por ela. É importante dizer também, hoje a gente ouve falar assim, olha, a Uber, ela é uma inovação. Primeiro, é importante deixar muito claro que aqueles que defendem esse aplicativo, é importante deixar muito claro que nós, eu tenho que falar isso 1000 vezes, a Uber mente 1000 vezes uma coisa, que eles são inovação. Nós temos que falar a verdade 1000 vezes. Os taxistas não são contra a tecnologia. Nunca fomos contra a tecnologia, mesmo porque usamos tecnologia de aplicativo de aproximação de passageiros, de usuários ao taxista, muito antes da Uber, através da 99 Táxi e através do Easy Táxi. A Uber, a única inovação que ela tem, a única, é aproximar o transporte clandestino, é organizar e dificultar todo o sistema de fiscalização do clandestino. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Eu vi o próprio deputado Nelson Marquesan falar o seguinte: se ele quisesse transportar, ele perguntou para a Uber se escondeu e não respondeu, porque não poderia responder. Perguntou, ora, como que eu faço se eu quiser transportar passageiros com meu carro particular? Ora, não pode, é proibido. Se eu quiser, qualquer cidadão aqui, quiser pegar o seu carro particular e ir lá na rodoviária, ou lá no aeroporto, ou lá no hotel, e falar assim, ó, eu presto serviço remunerado de passageiros, não pode, é apreendido. Que diferença que tem isso com o aplicativo? Que diferença que tem esse transportador, que ele vai lá e oferece o serviço, que a gente, no meio nosso, a gente fala que ele é um aliciador, que ele é um arrastador. Qual a diferença que ele tem do aplicativo? Ele continua sendo ilegal. Não tem como dar uma roupagem de ilegalidade nele. O deputado Celso Russomano, eu acho que ele falou tudo aqui. Ele deu com todo respeito a vários parlamentares e outros também colocaram a posição idêntica a ele, mas ele deu um exemplo que a gente costuma dizer. Eu não posso, se eu pudesse pegar o serviço de táxi, deputado, eu não, faria a mesma coisa com o ônibus. Em hipótese alguma, eu posso pegar um ônibus, nós aqui pegarmos o ônibus, lá na rodoviária, então já tem a rodoviária lá, seja ela intermunicipal, seja ela interestadual. Imaginamos que a gente coloque do lado da rodoviária vários ônibus lá particulares, sem autorização. Isso. Imagine ele transportando passageiro. A fiscalização vai prender. E se colocar o Uber, o aplicativo, não vai mais poder apreender?
Essa é a grande diferença, gente. Nós temos que mostrar, e aqui fica muito claro, que esse serviço é totalmente irregular e que esta casa, como bem disse aqui os deputados, tem que agir urgentemente. Essa empresa tem que ser banida daqui. Eles mesmos são réu, confesso. Eles mesmos falam que não podem operar, mas ficam trabalhando fora da lei, desafiando todos os poderes públicos e desafiando e desrespeitando toda uma classe, tirando o sangue de uma classe trabalhadora, porque você empreende uma concorrência desleal e principalmente ilegal. E aqui eu quero pedir uma ajuda. É uma ajuda agora, gente, que vocês, parlamentares, têm a responsabilidade de fazer as leis nesse país ser cumpridas. A responsabilidade de um parlamentar da Câmara Federal, seja do Senado, ela é muito grande. Deixar que uma empresa estrangeira venha aqui e faça o que está fazendo conosco, desrespeitando inclusive vocês, desculpa eu falar assim, desrespeitando vocês que criaram as leis, vem aqui, assumiu, a Uber veio aqui e falou claramente que ela não tem autorização para transportar esse tipo de passageiros. Que país é esse, gente? É o país que nós nascemos, é o país que nós lutamos, é o país que nós amamos. Esses taxistas que estão aqui, todos eles entram dentro da lei. Todos eles. A Uber não pode continuar. Ela não pode continuar. Para ela continuar, como foi bem dito aqui, teria que rasgar todas as leis, e virar a bagunça de 50 anos, onde todo mundo poderia pegar o seu carro particular e poder transportar o passageiro. Eu quero só aqui, passar aqui... Senhor Edmilson, para concluir? Para concluir, por gentileza. São 10 minutos, né? Isso. Tá. Já passou dos 10 minutos. Mas você pode concluir, por favor.